É quando eu disse que a palavra do Senhor ela tem que cumprir, doa onde que doer, mas a palavra do Senhor ela não passa, né? Eu disse que semana passada eu disse que Mateus 24 ele está cumprindo. E quando eu disse lá que o amor de muitos esfriaria e a iniquidade ela multiplicaria. E vemos hoje dentro dos próprios templos como tem sido algumas lideranças. E há um bom tempo eu tenho dito que Deus, o Espírito Deus Altíssimo, ele não está em algumas igrejas. E tudo aquilo que eu falo, eu provo dentro das Escrituras. E hoje eu vou provar mais uma vez que há templos que Deus, o Espírito de Deus, não estão nesse meio. Eu disse que aquela nuvem que dava uma sombra para o povo de Israel na época de Moisés, no deserto, durante o dia tinha uma nuvem que dava sombra para o povo e durante a noite tinha uma luz. Há muito tempo que eu estou dizendo que essa luz, essa sombra do Espírito, ela não habita em muitos templos. E eu não estou dizendo aqui quais são as denominações. Eu digo que em todas as denominações, em algumas Deus não está. E é uma prova disso que quando você olha as cartas do apóstolo Paulo, ele prega em algumas igrejas, ele escreve algumas cartas, ele ordena como tem que ser as igrejas. E lá nas cartas do apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 11, e ele, no capítulo 11, no verso 17, ele fala assim: olha, eu não vos louvo, porque as vossas reuniões, elas fazem mais mal do que bem. Infelizmente, há igrejas evangélicas que as reuniões dos pastores, dos líderes, essas reuniões, elas fazem mais mal do que bem. As pessoas estão ficando piores. Infelizmente, há pessoas com esse nome de crente que elas são piores do que os ímpios. Isso é um cumprimento das Escrituras. E quando você vê lá em Efésios, carta do apóstolo Paulo também, que ele escreve à igreja de Éfeso, ele fala no capítulo 5, no verso 18, ele diz assim: não embriagueis com vinho que há contendas, mas enchei do Espírito Santo. Mas aí a pergunta: como as pessoas vão encher do Espírito Santo se Deus não está nessas igrejas? E pelo contrário, o que está acontecendo hoje no meio dos evangélicos, há tantos evangélicos se embriagando, porque isso é uma certeza que eles não têm o Espírito Santo. E algumas pessoas nem sabem o que é Espírito Santo, anda falando que fala essas línguas mentirosas, que anda profetizando, anda dando esses pulos. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa transformada. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não comete erros, ela não, às vezes responde pessoas na linguagem das ímpias, das pessoas ímpias, porque o ser humano ele é fraco, ele é falho. Mas eu estou falando de uma vida que a pessoa vive com frequência. Então, o ser humano que conheceu Cristo, ele tem algumas marcas do Espírito. E é mais uma prova que eu sempre disse: Deus não está em muitas igrejas evangélicas. Alguns líderes, alguns pastores podem até me questionar o que eu estou falando, mas contra a verdade não existe nada contra a verdade. E eu digo para você que uma pessoa que conheceu a Cristo, uma pessoa que foi batizada no Espírito, como diz as Escrituras, eu não estou falando desse batismo que os pentecostais e neopentecostais falam, essas loucuras, não.
Estou falando que nós fomos batizados num Espírito de Cristo. E quem foi batizado no Espírito de Cristo, ele tem um dom. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12 que toda pessoa que nasceu de Cristo, ela tem um dom. A Bíblia diz que o primeiro dom é o dom de apóstolo, o segundo de profeta, mestre, doutor. O último dom é o discernimento de língua e o penúltimo é o dom de língua. Mas os pentecostais, eles focam em dois dons, que é o de língua estranha e de profecia. De fato, eles não têm o Espírito Santo, alguns não foram nascidos de novo. E a prova que Cristo não está no meio de muitas denominações é porque aquela pessoa que se embriaga, ela não tem o Espírito Santo, porque quem de fato anda no Espírito, quem tem o Espírito, não precisam disso. Se você olhar o capítulo 4 de João, quando a samaritana encontra com Jesus, ela pede Jesus água. Ela fala: Senhor, me dá dessa água que o Senhor está falando aí, para que eu não volte mais aqui. Aí Jesus oferece a água do Espírito. Ele fala: olha, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então todo aquele que é guiado pelo Espírito, todo aquele que é nascido de Cristo, ele não tem mais sede. E é a verdade que as pessoas, muitas igrejas não têm Deus. O Deus Altíssimo, o Senhor que criou o céu e a terra, e o Senhor Jesus, o Cristo, não estão em muitas igrejas. Eu sei que alguns vão me ignorar, mas essa é a verdade. Então, mas eu sempre questiono os líderes falsos, os líderes que eu chamo de mestres que não cura ninguém, ou médicos que não cura ninguém, mas eu sempre digo no final: o Senhor Jesus continua de braços abertos para salvar aquele que vier a Ele. E aquela água que Ele ofereceu a samaritana, que está no capítulo 4 de João, essa água ela está para quem quiser. E Ele fala, nesse mesmo capítulo, Ele fala: os adoradores que o Pai procura é os que adoram o Pai em espírito e em verdade. E as pessoas não adoram Deus porque elas não conhecem Deus. Mas se você de fato quer conhecer Deus, quer conhecer o Senhor Jesus, leia Mateus, leia Marcos, leia o Evangelho de Lucas, leia o Evangelho de João e comece a ler as cartas do apóstolo Paulo, lê Atos. E aí você vai conhecer a verdade, como Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E quem conhece o Senhor Jesus, quem nasceu do Espírito, ele não necessita de embriagar. Infelizmente as pessoas estão o contrário das Escrituras, quando o apóstolo Paulo fala: não embriagueis com vinho, que há contendas, que há desgraça, mas enchei do Espírito Santo. E o que eu digo para você: encha-se de Cristo. E se de fato você tem Cristo, você não precisa de gole. E essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, que é a verdade, liberta você de qualquer situação, basta você querer. Mas para você ser liberto, você precisa conhecer que você é perdido. E para você saber que você é perdido, que você é pecador, como todos nós somos pecadores, você precisa conhecer o Senhor Jesus. E para conhecer o Senhor Jesus, você precisa conhecer as Escrituras. E aí você vai ver, conhecendo as Escrituras, você vai ver quanto você é podre, quanto nós somos podres. Mas as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor que nos purifica. E essa é a verdade.